Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. A partir de hoje faremos as nossas reflexões com base no capítulo 19 do Evangelho de João. Para tanto, leamos inicialmente os versos 1 até o 16, pois assim nos diz a palavra de Deus. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: "Salve, rei dos judeus!" e davam-lhe bufetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: "Eis que eu vou-lo apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum." Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: "Eis o homem." Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: "Crucifica-o, crucifica-o!" Disse-lhes Pilatos: "Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum." Responderam-lhe os judeus: "Temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus." Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: "De onde és tu?" Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: "Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar?" Respondeu Jesus: "Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima a ti não fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem." A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: "Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César." Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era para a seve pascual, cerca da hora sexta. E disse aos judeus: "Eis aqui o vosso rei." Eles, porém, clamavam: "Fora, fora, crucifica-o." Disse-lhes Pilatos: "Hei de crucificar o vosso rei?" Responderam os principais sacerdotes: "Não temos rei, senão César." Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Meus queridos, esse texto é autoexplicativo e relata a série de crueldades a que Jesus, o nosso Senhor, fora submetido por homens ímpios. Notem a incoerência na atitude de Pilatos. Ele havia dito momentos antes o seguinte: "Eu não acho nele crime algum." Então, por que começou a submeter Jesus a uma série de violências? Eu não quero entrar aqui nos detalhes do que os soldados fizeram a Jesus, pois isto já é exaustivamente sabido de todos nós. Depois de lhe terem colocado sobre o corpo um manto imitando as vestes de uma realeza, terem-lhe colocado uma coroa de espinhos sobre a cabeça e depois de muito esmurrá-lo, Pilatos levou a Jesus novamente na presença dos judeus. E novamente afirmou: "Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum." As suas palavras não tinham qualquer conexão com os seus atos e os atos dos seus soldados. Como pode alguém ser zombado, esbofeteado, cuspido, insultado de forma deliberada sem ter cometido crime algum? Jesus o foi. Não porque tivesse cometido transgressões, mas para que se cumprisse as palavras do profeta Isaías no capítulo 53 do seu livro, nos versos 5, 7 e 8, onde lemos o seguinte: "Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido." Meus queridos, é espantoso ver a reação das autoridades dos judeus quando Pilatos trouxe Jesus novamente perante elas. "Crucifica-o, crucifica-o!" gritavam elas ensandecidas.
Aqueles homens estavam tomados de fúria de morte. Quero destacar aqui neste momento que não foi apenas numa ocasião que os homens reivindicaram a crucificação de Jesus. Algumas vezes eles o fizeram. A motivação daqueles homens era de ordem religiosa. Para eles, Jesus transgredia a lei de Moisés por igualar-se a Deus. Mas eles queriam que Jesus fosse julgado de acordo com as leis civis de Roma. Este, porém, não era o motivo para a aplicação da pena capital romana, a crucificação. Então havia um conflito de interesse. Pilatos queria que aqueles homens procedessem à crucificação, o que não lhes era permitido, já que aqueles homens queriam que ele, Pilatos, o fizesse, e ele não estava disposto naquele momento. Quando lhe disseram essas palavras, temos uma lei e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque assim mesmo se fez filho de Deus, Pilatos, ouvindo essa declaração, ainda mais se atemorizou e, entrando novamente no pretório, perguntou a Jesus: "De onde és tu?" Meus queridos, que tipo de temor foi esse? Provavelmente um temor ativado por superstição. Sua esposa, uma mulher sensível às coisas espirituais, já o havia advertido quanto à pessoa de Jesus ao dizer-lhe, conforme registrado no capítulo 27, no verso 19 do Evangelho de Mateus. E estando ele, Pilatos, no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: "Não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito." Por isto, imediatamente, Pilatos levou Jesus até um lugar à parte e novamente lhe fez a seguinte pergunta: "De onde és tu?" Todavia não recebeu qualquer resposta. Na verdade, Pilatos não estava interessado mesmo em receber a resposta. Como já havia ensinado o Senhor Jesus, não vale a pena jogar pérolas aos porcos. Pilatos passou da curiosidade espiritual para a arrogância, como se simplesmente tivesse virado uma chave ao afirmar: "Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar?" Ah, meus amados, os homens, sempre crendo que detêm o poder. Jesus foi afirmativo: "Nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima te não fosse dada." A atitude e as respostas de Jesus, ainda que não fossem as perguntas que Pilatos lhe fazia, inquietavam constantemente a alma daquele homem. Ele, diz o texto, a partir daquele momento se esforçava por soltar a Jesus. Mas os judeus sabiam como encabrestá-lo e apelar para o seu orgulho. Eu termino essa reflexão citando esta nova proposição de Pilatos: "Hei de crucificar o vosso rei?" Responderam os principais sacerdotes: "Não temos rei senão César." Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Cito para lembrar uma vez mais que aqueles homens preferiram Barrabás, o ladrão, o salteador, preferiram as trevas ao invés da luz. E agora, preferiram ter César dominando sobre eles ao invés do Senhor da glória. Eu repito, desastradas escolhas. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, aqui vemos mais uma vez essa história cruel, desumana, fora do seu lugar, mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse o propósito do Senhor na vida daquelas próprias pessoas que conspiraram contra a vida dele, quanto da nossa, porque eles nos representam. Jesus foi moído por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. Então não somos melhores do que aqueles homens. Muito provavelmente, se ali estivéssemos naquele dia, naquele momento, faríamos o mesmo ou até pior. Mas, Senhor, obrigado porque o Senhor Jesus não recuou e foi até as vias de fato, assumindo a cruz, morrendo no nosso lugar, porque tinha planos de bem a nosso respeito, plano de salvação, pelo qual te damos honra, glória e louvor hoje e para todo sempre. Amém.
Meus queridos, tenham uma abençoada terça-feira. Fiquem na paz do Senhor.